Capítulo 5. O chamado estranho. Carolina, uma viajante solitária, recebe um chamado misterioso de socorro em uma estação de serviço, aparentemente vazia. Apesar de sua intuição lhe dizer para evitar o chamado, ela decide investigar apenas para se encontrar em uma realidade alternativa assustadora. Agora, ela deve encontrar uma maneira de escapar desse pesadelo, antes que seja tarde demais. A noite caía rapidamente sobre a estrada deserta enquanto eu dirigia em busca de novas aventuras. E eu era Carolina, uma viajante solitária que buscava explorar lugares desconhecidos e misteriosos. A solidão da estrada me acompanhava, mas também me trazia uma sensação de liberdade e empolgação. Ao me aproximar de uma estação de serviço isolada, meu celular apitou, interrompendo o silêncio sombrio da noite. Uma notificação piscava na tela e meu coração deu um salto ao ler o texto curto e enigmático. Socorro, venha rápido. Olhei ao redor, confusa e perturbada. A estação de serviço parecia abandonada, sem sinal de vida humana à vista. Minha intuição me dizia para seguir em frente, ignorar o chamado misterioso, mas algo dentro de mim não conseguia resistir à curiosidade e ao apelo daquele pedido de ajuda. Estacionei meu carro e desci, me aproximando cautelosamente da área da loja de conveniência. A luz fraca da fachada piscava, e um zumbido estranho preenchia o ar. Como se a luz fraca da fachada piscava, e um zumbido estranho preenchia o ar. Como se algo estivesse errado com a eletricidade. Tem alguém aí? Chamei. Mas apenas o eco vazio me respondeu. Tentei abafar o medo crescente e entrei na loja. As prateleiras estavam empoeiradas e quase vazias, como se não recebessem um cliente há anos. Uma sensação de opressão me envolveu, como se a atmosfera ao meu redor estivesse carregada de um mal antigo e esquecido. Foi então que eu ouvi o chamado novamente, dessa vez vindo do interior da estação de serviço. Um grito abafado, uma voz desesperada, pedindo minha ajuda. Minha mente dizia para correr, mas o meu coração insistia que não podia deixar alguém em apuros. Segui o som, que parecia vir de um corredor escuro no fundo da loja. Minhas pernas tremiam de medo, mas avancei determinada a ajudar. O corredor parecia se estender infinitamente, como um labirinto sombrio que me levava para além da realidade que eu conhecia. Quando finalmente cheguei ao fim do corredor, deparei-me com uma porta entreaberta. A luz fraca emanava do interior, e o chamado de socorro se intensificava. Engoli em seco. Reunindo toda a minha coragem, me empurrei a porta devagar. O que eu vi do outro lado me deixou sem fôlego. Não era mais a estação de serviço que eu conhecia. Eu havia entrado em uma realidade alternativa assustadora, onde tudo estava distorcido e perturbador. O posto estava vazio, exceto por uma figura sombria parada ao longe. Era como se o espaço à minha volta tivesse sido suspenso em um limbo, uma dimensão paralela que desafiava as leis da realidade. Quem está aí? Chamei novamente, mas minha voz soou fraca e abafada, como se estivesse presa em um pesadelo. A figura sombria se aproximou lentamente, revelando um semblante pálido e olhos brilhantes, que pareciam penetrar a minha alma. Era como se a presença estranha pudesse ler meus pensamentos mais profundos e sombrios. Carolina, sussurrou a voz, como um murmúrio vindo de outra dimensão. O chamado de meu nome fez meu coração acelerar, e meu instinto gritava para fugir dali, o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse reagir, a realidade ao meu redor começou a se distorcer ainda mais. O chão tremia sob os meus pés, e as paredes pareciam se contorcer, como se tivesse vida própria. Sem pensar, corri em direção à saída, mas a porta que eu atravessara para chegar ali havia desaparecido. Eu estava presa nessa realidade alternativa, e o chamado sinistro continuava ecoando em minha mente. Desesperado, comecei a explorar o lugar, buscando por qualquer sinal de uma saída. Cada corredor que eu adentrava me levava a um novo pesadelo, onde a realidade estava invertida e distorcida.
Em uma das salas, deparei-me com versões distorcidas de mim mesmo. Era como espelhos deformados, refletindo meus medos e inseguranças. Eu via fragmentos do meu passado, momentos de angústia e de dor, tudo projetado em um cenário surreal, o que me deixava à beira do colapso. O chamado persistia, ecoando em minha mente como uma melodia taciturna e perturbadora. Cada vez mais sentia-me envolvido em uma teia sinistra de acontecimentos inexplicáveis. As paredes da estação de serviço pareciam pulsar, como se a própria realidade estivesse se desfazendo ao meu redor. Em outra sala, deparei-me com um corredor interminável, onde as paredes pareciam se mover e se fechar sobre mim. Meu coração batia descompassado, enquanto eu corria desesperadamente. A sensação de estar presa nessa dimensão distorcida apenas se intensificava. Em meio a esse pesadelo, percebi que a única maneira de escapar era enfrentar os meus medos de frente. Essa realidade alternativa era um reflexo perturbador da minha própria mente e emoções, e eu precisava encontrar forças para confrontar essas projeções assustadoras. Respirei fundo e me encarei no espelho sombrio mais uma vez. Eu não tenho medo de você, murmurei, forçando minha voz a permanecer firme. Você não é real. Eu sou mais forte do que os meus medos. E para minha surpresa, a figura monstruosa no espelho pareceu se contorcer e encolher, até desaparecer completamente. O espelho agora refletia minha imagem real, sem distorções assustadoras. Senti um alívio momentâneo, mas sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Continuando minha jornada, encontrei outra sala, desta vez cheia de portas idênticas. Cada porta levava a um cenário diferente, mas todas pareciam estranhamente familiares. Eram momentos do meu passado, alguns felizes, outros dolorosos, mas todos eles revestidos de uma atmosfera inquietante. Eu estava presa em uma míriade de lembranças incapazes de encontrar a porta certa que me levaria de volta à realidade. A sensação de desespero ameaçava me engolir, mas eu sabia que precisava manter a calma. Lentamente comecei a lembrar de cada uma das experiências que as portas me mostravam, reconhecendo que todas faziam parte de quem eu era. Aceitei meus momentos de vulnerabilidade, tristeza e até mesmo os erros que cometi no passado. Em meio a essa autorreflexão, uma das portas começou a se destacar. Ela brilhava fracamente, como se estivesse me chamando. Confiando em minha intuição, abri aquela porta específica, revelando um cenário completamente diferente. Eu me encontrava de volta à estação de serviço, mas tudo estava normal novamente. A luz fraca piscava normalmente, e os zumbidos estranhos haviam cessado. Nada parecia distorcido ou assustador. Eu estava de volta à minha própria realidade. Um sentimento de alívio me inundou, mas minha jornada ainda não havia terminado. Eu precisava entender o que havia causado essa experiência aterrorizante. E por que eu fui levado a essa dimensão distorcida. Decidi investigar mais a fundo, e ao percorrer a estação de serviço, encontrei um diário empoeirado em um canto escuro. Nele descobri as palavras de um viajante solitário, assim como eu, que também havia sido atraído por essa realidade alternativa. Ele descrevia um estranho objeto encontrado na estação de serviço, um medalhão com símbolos misteriosos, que o levou a essa dimensão perturbadora. O medalhão parecia ser uma espécie de portal para essa realidade alternativa, criando forças sobrenaturais e desconhecidas. Decidi tomar uma decisão difícil, mas necessária. Com a ajuda do diário, encontrei o medalhão e o destruí completamente, garantindo que jamais pudesse prejudicar mais alguém. Com o peso do que vivenciei, voltei para o meu carro e continuei minha jornada na estrada. A experiência na estação de serviço ficou gravada em minha mente. Uma lembrança sombria que me lembrou que, às vezes, as forças sobrenaturais que espreitam nas sombras podem ser mais assustadoras do que imaginamos.